Antes de começar a próxima mesa, o pessoal do Margens Clínicas, provocados pelas perguntas da mesa 2, sugeriu e pediu o espaço, e a gente acha que seminário é dessa maneira mesmo, que a conversa possa circular, para a gente abrir uns minutinhos para uma questão, tá bom? Oi, gente, meu nome é Pedro, sou do Margens Clínicas. Não é nem minutinho, acho que é até mais rápido. Um pouco a pergunta que acho que o nome é Gabriel fez, de como conhecer outros grupos. Eu estou participando de uma iniciativa que foi puxada pela professora Andréa Guerra, da UFMG, que chama Clínicas de Borda. Não sei quem já ouviu falar, bota aí no Instagram, Clínicas de Borda, vocês vão conseguir seguir, que é uma iniciativa realmente para ir também fazendo esse mapeamento de outros coletivos de psicanálise pelo Brasil, nessa dimensão pública. Agora, a gente fez um financiamento coletivo, onde a gente arrecadou dinheiro para lançar zines, caderninhos, assim, apresentando cada um dos grupos. Então, quem apoiou vai receber fisicamente, mas eles vão sair gratuitamente em modo online também. Os lançamentos começaram nesse último sábado do mês passado e vai seguir um lançamento no último sábado de cada mês até o final do ano. Acho que são 22 ou 24 grupos nessa primeira leva. Então fica o convite aí. Nesse último sábado desse mês já vai ter um novo lançamento com 3 grupos se apresentando. Acho que um aspecto importante desse mapeamento é que a gente tentou fazer uma busca mais ampla pelo território nacional, o máximo que a gente conseguia. Assim. Então tem grupos de outras regiões que não São Paulo. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre isso. Bom, acho que esse é o aspecto mais geral, assim. Então, e também convidar os grupos participantes aqui do Territórios Clínicos que não chegaram próximo do Clínica de Borda ainda, para talvez se aproximar, que acho que a ideia é fazer no ano que vem uma nova leva de grupos a serem apresentados, né? Então eu faço esse convite também para os coletivos e coletivas aí também chegarem junto e participar. E também pensei em mais um outro grupo que eu não faço parte, não tenho relação, mas acho muito válido, que é a BIPSI, Associação Brasileira de Indígenas Psicólogos. Também acho que muito, muito bom seguir de perto, assim. É isso. Obrigado. Então, nossa terceira mesa, para compor essa mesa, Clínica e Território, Desafios e Potências, chamar o nosso querido convidado, mediador que fará o trabalho de coordenação, Márcio Farias, do Ama Psique e Negritude. Aqui. Márcio é formado pelo Mackenzie, mestre e doutor em Psicologia Social, coordenador executivo do Instituto Ama Psique e Negritude, é professor convidado do SELEC da ECA USP, é editor da Dandara Editora, por onde escreveu o livro Clóvis Moura, o Brasil, e coordena a coleção Clóvis Moura. Ninguém me pediu para dizer isso, mas eu vou dizer, leiam o Márcio, que tem um monte de texto publicado, um monte de trabalho, e o Clóvis Moura. É bastante especial. Salve, gente! Bom dia! Vamos terminar, né? Vamos terminar essa roda de samba aqui. O último samba é o samba dolente, né? Que mexe com os corações, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Falar sobre clínica e território, desafios e potências, né? Nossa mesa tem 3 participantes, cada uma falará em torno de 15, 20 minutos, como tem sido o dia inteiro. E daí eu queria chamar para compor a nossa mesa as companheiras Ana Carolina Barros, Casa de Marias, a Verônica Rosa, do Perifanálise de São Mateus, e a Elisângela Lopes, do Roda Terapêutica das Pretas. Bom, já passo imediatamente a palavra à Ana Carolina, que é coordenadora geral da Casa de Marias, psicóloga, psicanalista, especialista em psicanálise com crianças pelo SEDES, mestre em educação e psicologia pela Universidade de São Paulo,
com dupla titulação na área de Psicologia, Educação e Linguagens pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Paris 8. Então, com você, Ana Carolina. Pode começar. Olá, boa tarde a todos, todas, todes. Eu vou ler para poder me conter nas palavras e obedecer bem o tempo. A Casa de Marias, como foi apresentada pela Camila Generoso essa manhã, fica aqui na Zona Leste, a uns 10, 15 minutos de onde a gente está aqui agora. Fica no bairro da Vila Esperança. Para nós, inclusive, é bastante simbólico que esse evento esteja sendo realizado hoje aqui na Zona Leste, aqui na USP Leste. Espaço esse que simboliza bastante o que fica reservado para a população pobre, preta e periférica. Se vocês não sabem, convido vocês a pesquisarem, dá um Google mesmo, rapidinho aí, sobre contaminação do solo no terreno que foi destinado à construção da IASH, esse prédio aqui onde nós estamos. Esse tema é motivo de constantes lutas entre os trabalhadores dessa casa, bem como seu corpo discente e docente. Acho importante mencionar também que foi aqui na Zona Leste de São Paulo que nasceu uma das invenções mais preciosas que temos hoje em termos de políticas públicas no Brasil, o Sistema Único de Saúde. O Movimento de Saúde da Zona Leste, o MSZL, nasceu na década de 70, liderado por mulheres periféricas, organizadas em busca de melhorias na saúde de seus bairros, se tornando as responsáveis pela implementação dos primeiros equipamentos de saúde pública aqui dessa região. Foi esse movimento de luta por direitos dessas mulheres aguerridas, periféricas, donas de casa, trabalhadoras, que culminou na legislação que criou o SUS anos depois. Também convido vocês a dar um Google sobre isso, numa reportagem do coletivo Nós, Mulheres da Periferia, sobre o Jardim Nordeste. Essa é uma das inúmeras histórias de luta e resistência da Zona Leste de São Paulo. Como diz Grada Quilomba, fazendo referência a Bell Hooks em Memórias da Plantação, abro aspas, a margem é tanto um local de opressão quanto um local de resistência. Em outras palavras, a opressão forma as condições de resistência. Como o título dessa mesa nos diz, aqui na periferia lidamos o tempo todo com desafios e potências. E temos plena consciência que a periferia não venceu ainda. Bastam dias de fortes chuvas, como vivemos esse ano, para deixar bastante escancarado quão longe estamos disso. Vivemos numa condição de segregação socioespacial, o que significa dizer, de forma bem simplificada, que as pessoas do centro da cidade possuem acessos que as pessoas na periferia muitas vezes nem sabem que existe. São duas cidades diferentes, dois tipos de organização territorial, a central e a periférica. Por isso, falar de território para a clínica me parece tão fundamental e estrutural quanto é falarmos de classe, de raça, de gênero. Assim como vivemos numa sociedade racista, patriarcal, dividida em classes, vivemos numa cidade dividida por muros nada invisíveis. O racismo, a misoginia, a desigualdade socioeconômica, a segregação socioespacial produzem marcas nas relações, na nossa dinâmica social, na nossa maneira de ver, perceber, estar e ser no mundo. Por isso, me parece que uma prática clínica advertida do mundo no qual está inserida não poderá se furtar a nenhuma dessas reflexões. Pensemos, por exemplo, a partir de alguns dados de realidade. Para isso, convido vocês a conhecerem o mapa da desigualdade. Quem ainda não acessou, tem um PDF bem facinho de encontrar na internet, produzido pela rede Nossa São Paulo. A última edição foi lançada no ano passado,
2022, nos traz informações bastante reveladoras do que estamos aqui falando. O mapa nos mostra que os 10 bairros mais pretos e pardos de São Paulo estão na periferia. Guaianazes, Pedreira, Capão Redondo, Jardim Helena, Itaim Paulista, Cidade de Tiradentes, Lajeado, Parelheiros, Grajaú e Jardim Ângela. E sabe onde os pretos não estão? Os bairros mais brancos da capital? Moema, Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim Paulista, Vila Mariana, Perdizes, Santo Amaro, Consolação e Lapa. Ou seja, quando falamos de território, necessariamente estamos falando de classe social e de questões raciais. Estes são os elementos irreversivelmente que se entrelaçam a partir de desdobramentos da nossa história colonial e escravocrata. O mapa da desigualdade também nos mostra que, se você nascer em Moema, ou no Jardim Paulista, ou no Itaim Bibi, ou em Pinheiros, a sua expectativa de vida é de uns 80 anos aproximadamente. Mas se você nascer por aqui, onde a gente está hoje, ou mais para o extremo, na cidade de Tiradentes, no Lajeado, Guaianazes, aí você vai viver uns 20 anos a menos. Menos tempo de vida, mais mortes. Nesses mesmos territórios é onde iremos encontrar os maiores índices de homicídio e de feminicídio. As periferias e favelas são pobres e pretas, majoritariamente. Como já dizia Carolina Maria de Jesus, moradora da favela, da ex-favela, que foi destruída, né, do Canindé, abro aspas para Carolina. A favela é o quarto de despejo da cidade. Despejo, lixo, resto, mais preto, mais pobre, mais morte. Diante desse cenário, sabemos que enfrentamos um projeto político, um projeto de sociedade que pretende se erguer sobre as custas das nossas vidas, dos nossos corpos e das nossas existências. Esse é o resultado do projeto neoliberal, burguês, racista, escravocrata e colonial que enfrentamos desde que os nossos territórios foram invadidos em 1500. Desde então, também lutamos. Há revoltas, há resistência, mobilização e enfrentamentos. A periferia cria, inventa, desenvolve estratégias e segue calcada em uma ética própria, coletiva, solidária, do comum, do cuidado, buscando nosso horizonte de bem viver. A periferia é esse território complexo, multifacetado e heterogêneo, cheio de nós e desamarrações, de tretas e trocas, de lágrimas e poesias. A periferia é esse espaço geográfico e simbólico que produz lugares, marcas subjetivas e formas de olhar o mundo. Por isso, nós, da Casa de Marias, entendemos que sermos periféricas e estarmos na periferia é também um posicionamento ético-político que, por sua vez, incide na forma como enxergamos a clínica, na maneira como apostamos na escuta como estratégia de cuidado a partir desse nosso lugar. Não faria sentido para nós sermos mais um espaço clínico no centro da cidade. Centro que já é território dos endereços da maior parte dos consultórios, das clínicas, das instituições de formação. Não seríamos nós mais um espaço que, ao estar no centro, demanda das nossas pacientes, analisantes, mais horas de deslocamento, de transporte público, de desgaste. Não seríamos nós, a partir do que acreditamos enquanto cuidado especialmente com mulheres negras e periféricas, a pedir para que serem escutadas, se deslocassem e se desenraizassem até o centro para mais cansadas e sobrecarregadas pudessem ser ouvidas por 50 minutos, antes de mais 2 ou 3 horas de metrô, trem, ônibus, até chegar em casa. Não é esse cuidado que acreditamos.
E por isso estamos aqui, desde a nossa inauguração, trabalhando onde os nossos pés pisam, onde o nosso coração pulsa e a nossa cabeça pensa. A nossa escuta também é territorializada. E quando pensamos em saúde mental, nos parece importante apontar desde qual perspectiva estamos a concebendo. É notório, com o recrudescimento do discurso neoliberal, uma tendência cada vez mais individualizante das questões históricas e sociais. Com a saúde mental não é diferente. Estamos vendo se alastrar ideias que se desdobram de uma concepção de subjetividade como algo estrita e exclusivamente individual, correspondente àquele único indivíduo. Essa concepção acaba por atribuir a esse mesmo âmbito individual, particular e íntimo as origens e soluções dos problemas dos sofrimentos humanos. Como não resgatar aqui a figura do coaching, empreendedor de si mesmo, que vende a solução das suas angústias num pacote de 5 passos parcelado em 10 vezes? Essa figura só pode existir a partir de um discurso individualizante, que entende o indivíduo como o único possível causador das suas próprias mazelas, sejam essas de que ordem forem, e, portanto, aquele que vai poder, com alguma força de vontade ou um pouquinho de investimento financeiro, curar-se e transformar-se em uma pessoa melhor, mais feliz, mais completa, mais plena. O fim dos problemas ao estalar dos dedos. Abre-se aí margem para toda sorte de discursos meritocráticos, culpabilizadores e sem qualquer crítica social da realidade. Com isso, aparecem também toda a variedade de terapêuticas a serem geridas pelo próprio indivíduo para sua autossuperação. Esse mesmo discurso costuma vir também imerso no caldo que atribui a graves questões históricas, políticas, sociais e econômicas o status de mimimi, que acompanham as pérolas como está se fazendo de vítima, só está sofrendo porque quer, seguido geralmente de um exemplo super inspirador, de alguma personalidade bem excepcional que subiu na vida, deu a volta por cima, porque batalhou muito. É esse, infelizmente, o poço no qual estamos. E é dele que vamos precisar sair, recolocando os pingos nos is, se quisermos reestabelecer no debate público uma reflexão mais séria, ética e comprometida sobre saúde mental pública no Brasil. Sim, porque foi desse tipo de pensamento que nasceram projetos em voga hoje de privatização, terceirização, precarização e desinvestimento do SUS. Não podemos deixar de lembrar, nem por um minuto, que esse projeto é o mesmo da necropolítica que nos aponta Mbembe. Esse é o mesmo projeto colonial, racista, homofóbico, transfóbico, misógino e estruturalmente burguês, porque visa antes de qualquer coisa produzir lucros para um pequeno grupo de privilegiados, que não favorece o povo brasileiro em absolutamente nada. Por isso, a nossa luta por saúde mental precisa ser sempre coletiva, antirracista, em defesa irrestrita do SUS, em sua potencialidade de garantir direito de acesso à saúde de forma pública, universal, gratuita e irrestrita. Qualquer coisa diferente disso será só o bom e velho liberalismo e sua glorificação de conquistas individuais, que nada alteram a dinâmica na qual vivemos enquanto sociedade. Para nós, da Casa de Maria, só existe uma saída, e ela é coletiva necessariamente para todos, todas, todos nós. Porque essa é a direção da nossa luta, que nos parece fundamental reestabelecermos a premissa fundamental de que não há razoabilidade em qualquer concepção de mundo interno que não considere, de forma séria e profunda, o mundo externo. Não é possível operarmos em uma dissociação ilusória entre eu e o mundo,
como se esses fossem entes absolutamente separados que nada estariam implicados um no outro. Como se fôssemos forjados em laboratório e não a realidade. Essa ideia, tão divulgada em nossos meios, falseia a realidade. Essa ideia tem uma origem, propósito, tem posicionamento e serve a um projeto político que não é o que apostamos aqui. Precisamos estar atentos porque o argumento que sustenta essa ideia vem sempre acompanhado de um discurso de inferiorização e de um movimento que tenta desqualificar, descreditar e deslegitimar quem diverge. Pausa para uma anedota ilustrativa. Há poucas semanas, após uma aula de quase 4 horas sobre psicanálise e relações raciais, eu lá, estatelada de cansado depois de 4 horas. Um renomado professor e psicanalista se aproxima para conversar comigo e me dizer que ele pouco entende sobre essas discussões porque elas estão num campo mais imaginário e simbólico. E ele, na clínica, escuta o sujeito, sublinhada. Então, essas coisas não interessam muito, né? E eu comigo só pensava, lá vai o lacaniano branco, herdeiro, cobra o valor da compra do mês de uma família numa sessão do consultório dele lá na Vila Madalena. No alto do grande privilégio dele me querer dizer que psicanálise verdadeira não discute raça e racismo. Para minha sorte, sanidade, ele me ocupou não mais de 5 minutos e logo que saiu se aproximaram as alunas para dizer: ufa, professora, você é a primeira que nos dá uma aula que nos faz sentido. Estamos cansadas de ter aula sobre psicanálise que só faz sentido na cabeça desses professores. E o mais louco é que depois eu escrevendo isso, eu fiquei pensando, nossa, eu preciso criar um anonimato, para a situação. E aí eu pensei, não, porque são tantas as pessoas que se encaixariam nesse estereótipo que eu não corro o risco de vocês saberem de quem eu tô falando. Então pensem em qualquer uma que tá tudo certo. É sobre isso. Essa cena me deixou um alerta sobre o futuro da psicanálise. O futuro que nós queremos. Essa onda neoliberal que capturou a psicanálise está em crise, em franca derrocada. Assim como o capitalismo também está, porque não se sustenta a longo prazo, isso já está mais do que provado. As instituições, coletivos e projetos que aqui estão e representam, ao meu ver, junto com tantas outras iniciativas de clínicas públicas no Brasil afora, a esperança da psicanálise. Mais ainda, a melhor expressão e proposta do que a psicanálise pode oferecer ao mundo enquanto potência emancipatória e transformadora. Porém, ao meu ver, só faz sentido falarmos em clínica pública se pudermos enxergá-las como expressão de denúncia, como a exposição de uma ferida aberta pelo desmonte do Sistema Único de Saúde que sofre e sempre sofreu. Me parece fundamental que possamos olhar na direção de pensar como nós, atentas às experiências das clínicas públicas, possamos pensá-las como modos de invenção, mobilização, articulação e pressão política, na única direção que, de fato, nos parece uma solução estrutural para as nossas encruzilhadas: o fortalecimento, aprofundamento, crescimento e ampliação do Sistema Único de Saúde. Com isso, voltemos à questão do sujeito. Não existe nada que seja tão estritamente individual que não esteja manchado pelo campo social. Digo manchado porque para o tal psicanalista, aparentemente, o campo social é essa parte suja, menor, menos importante e que, portanto, deveria ser desconsiderado. O problema é que essa mancha, essa marca, esse registro em nós é constitutivo, é irreversível, é estruturante. Se você quiser não escutar
escutá-lo fará sob pena de estar fazendo qualquer coisa, exceto escutando o sujeito. E, em última análise, sob pena de estar fazendo tudo, menos psicanálise. Esses fios não se desatam para que aí se inicie o legítimo processo de análise, não. A análise se dá aí mesmo, no atamento desses nós. Esses fios se entrelaçam de forma constitutiva. Isso é o sujeito. Nesse sentido, embora não seja meu objetivo com a fala de hoje, não me demorarei nesse ponto, pode nos ajudar a buscarmos nos aprofundar um pouco mais na teorização da psicanálise como apoio para essa reflexão. Para nós, que nos dizemos psicanalistas, essa acepção de sujeito deveria ser óbvia, porém não é. Também entendo que isso se deve não só pelo discurso neoliberal do qual falávamos, que afeta em cheio uma camada de psicanalistas e suas produções nas últimas décadas, mas também devido à forma e por onde a psicanálise chega ao Brasil. Por uma via institucionalizada, falamos, em outras mesas isso hoje, de uma burguesia letrada, branca, do grande centro urbano, imersa num pensamento bastante colonial próprio da época. Obras como da Elisabeth Andantot, As Clínicas Públicas de Psicanálise, que foi lançada em 2020, ou do Florent Gabarron Garcia, Uma História de Psicanálise Popular, que foi lançada agora há pouco, se ocuparam de restituir importantes episódios em outras partes do mundo dessa história, bem como experiências clínicas psicanalíticas que repõem o que, ao meu ver, parece ser a verdadeira origem do pensamento psicanalítico e as suas potencialidades de ação e de atuação em uma direção mais crítica, emancipatória de transformação social. Dito isso e sabendo que para uma certa corrente que não se alinha com esses pressupostos, mas que se denomina psicanálise ainda assim, a ideia de sujeito parece estar bastante abstratizada e dissociada de qualquer advertência da realidade. Gostaria de trazer algum aprofundamento nesse ponto para podermos então retomarmos a questão territorial que é o foco da nossa conversa. 5. Freud, em 1920, na Introdução de Psicologia das Massas e Análise do Eu, afirma que, na vida psíquica do ser individual, o outro é, via de regra, considerado enquanto modelo, objeto, auxiliador e adversário. E, portanto, a psicologia individual é também, desde o início, psicologia social, num sentido ampliado, mas inteiramente justificado. Fecha aspas. Ao colocar o outro enquanto campo social na vida psíquica do ser individual, Freud já está estabelecendo a relação constitutiva da qual estávamos falando. Se seguirmos Lacan na leitura guiada pelo seu retorno a Freud, nos parece que ainda mais esse ponto se coloca em evidência. Quando na topologia lacaniana o mesmo representa o sujeito na figura da banda de Moebius, sinalizando a característica contínua das faces internas e externas dessa figura topológica, Lacan destaca na sua conceituação de sujeito, tal qual nessa fita torcida, o que se passa do lado de dentro é um contínuo do que se passa do lado de fora. O sujeito seria esse movimento que desliza entre as duas faces da fita, que na verdade é uma face única. Sujeito e outro possuem entre si uma relação estrutural e constitutiva. Para Lacan, o sujeito se constitui na relação com o outro. Ainda na psicanálise lacaniana, podemos recortar a ideia de estimo, de extimidade, um neologismo criado pelo autor para nomear o paradoxo de algo muito íntimo e, ao mesmo tempo, externo, o que parece ser uma ressonância do que Freud diz em 1919, quando denomina unheimlich, o estranho familiar. Embora não tenhamos tempo aqui de nos aprofundar na teoria da constituição de sujeito em Jacques Lacan, nos parece muito importante termos em mente para retomarmos a discussão sobre território. Esse outro, grande outro, não é apenas a pessoa do outro, a alteridade, meu interlocutor. Esse é o campo social, o campo da linguagem, dos discursos, da cultura. Esse é o grande outro que nos constitui, que está presente nas nossas relações, na forma como nós nos relacionamos. Esse outro fora, que é dentro, íntimo, meu, parte de quem eu sou, como eu me vejo. Esse outro emaranhado pelos atravessamentos do mundo que nos rodeia, pelas histórias, olhares, lugares na qual estamos.
ou desde os quais somos vistos, afetado e marcado também pelas estruturas que organiza dentro do campo social. Voltemos a Carolina Maria de Jesus, escritora negra, favelada, que nos escreve: a favela é o quarto de despejo da cidade. Despejo, lixo, resto. Significantes como esses que circulam no discurso, no campo do outro e que marcam esses territórios periferizados, marcam e produzem efeitos também quem se constitui subjetivamente nesse espaço geográfico, simbólico e afetivo. A periferia, que é esse espaço que marca uma localidade externa, prende significados, sentidos e significações que atravessam essas localidades internas, íntimas, que não está descolada de todos esses atravessamentos ao redor. Por isso, as marcas estigmatizantes são problemáticas e produzem efeitos sintomáticos e de sofrimento. Por isso, a importância de uma psicanálise que possa assumir um posicionamento ético e fazer o endereçamento sempre ao sujeito, como todo o discurso do analista deveria produzir, rompendo com a objetalização, com o silenciamento, com a invisibilização. Essa é a direção ética, emancipatória, na qual nós acreditamos e apostamos, que nos dá subsídios para acreditar que a luta é por saúde mental pública, é também, indissociavelmente, a luta por uma efetiva e radical transformação social, que vise liberdade, justiça e dignidade para todas as pessoas. Encerro citando Conceição Evaristo, que diz o seguinte: a voz da minha bisavó ecoou, criança, nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa, versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir o eco da vida, liberdade. Obrigada. Bom, passo imediatamente a palavra para Verônica Rosa, que é mãe, psicóloga, psicanalista em percurso, educadora social e membro do coletivo Perifanálise de São Mateus, voluntária nos projetos com pessoas em situação de rua no centro de São Paulo e atualmente nos projetos do território de moradia no extremo sul de São Paulo. Boa tarde a todos e todas. Bom, tô super nervosa, tá? Só pra poder eu mesma me relaxar. Bom, primeiro quero agradecer a todos porque estão aqui até esse horário, né? E nesse tempinho maravilhoso. E às nossas que estavam aqui primeiro que a gente, assim como Lúcia e Cleia têm me ensinado, né? Nas aulas que estou atualmente. Então, e agradecer a Perifanálise, né? Não tem como. Perifanálise é São Mateus, mas eu sou da Extremo Sul. E já começo falando assim para falar de território. Então, a gente não só atua no território de São Mateus. Então, eu sou do Extremo Sul, mas é extremo mesmo, gente. É lá depois do Jardim Ângela. Né, Ana estava falando desses territórios aí que são geograficamente colocados à margem. E para poder falar disso, o nosso tema hoje é desafios e potências, né? Eu começo, acho, com desafio. Acho que para falar de desafio dentro dos territórios, primeiro é para falar sobre agente periférico. Acho que pensar que é um desafio permanecer vivo.
Seja esse corpo preto, seja esse corpo branco, apenas de ser periférico. Eu acho que isso é um desafio. E lembrando a fala aqui numa das primeiras mesas, né, no Rio de Janeiro agora, o que aconteceu. Então é um desafio para essa pessoa, né, ser ali chicoteada, mesmo estando num território outro. Então acho que permanecer vivo é uma das nossas desafios diários, independente do território que a gente está. E falando dessa forma, parece fácil para quem não é periférico. Para quem está na periferia, ultrapassar esses desafios, para mim, também tem a ver muito com acesso. Acesso e acessibilidade, né? E que no Google tem lá bem bonitinho, mas exemplificando para mim, no meu lugar de fala, né, a palavra acesso está falando sobre ingressar, entrada e aproximação. E como que é difícil para a gente ter acesso. Como é difícil para a gente ter entrada. E muitas das vezes a gente até tem. E aí eu coloco outra palavra. Será que a gente tem acessibilidade? Que é um pouco difícil também para esse corpo periférico. E essa acessibilidade, né, ela está aí deduzida aí também como uma possibilidade, uma condição de alcance igual de oportunidade. E aí eu retomo, né, também tanto para o desafio, que condição é essa, né, que é nos dada dentro dos territórios? Então, como psicóloga psicanalista, a acessibilidade para mim chegou muito tarde. Então, eu entro na faculdade tarde e pós-faculdade eu não sei para onde vou, porque ninguém fala a minha língua periférica. E aquela língua que eu queria falar, sem essas dificuldades que a gente encontra na academia, teóricas de alguns maravilhosos professores que vêm e se colocam, maravilhosos, né? Para não falar outra coisa. Se coloca nessa posição de saber e vai nos excluindo, principalmente quando eles têm acesso à sua origem, né, periférica. Então, essa condição para a gente é muito difícil. Então, a acessibilidade, ela também tem muito a ver com a condição financeira, né? E aí que vai passar pelas questões de classe e a gente vai falar de todas elas, classe, raça e gênero. Então, como psicóloga e psicanalista dentro dos territórios, a gente começa com a nossa própria acessibilidade. Como que é estudar para a gente? Como que é ter esses preciosos livros que a Meire falou, que faz toda a diferença para a gente hoje tê-los e que a gente faz questão, né, de trazer e estar nesses espaços. Mas, para poder estudar psicanálise, a gente precisa de acesso e essa acessibilidade ainda não está legal. A gente tem alguns grupos que nos dão acesso, inclusive esses que estão aqui nos territórios. Mas a gente sabe que a maioria, né, principalmente a psicanálise, se a gente for falar de psicanálise dentro dos territórios para as pessoas que não conhecem, elas não sabem o que é isso. Eu também não sabia. Eu vim saber a partir dos meus 25 anos. Então, o acesso e a acessibilidade para mim já chegou tarde. E aí, falando sobre a gente, psicólogos e psicanalistas, a gente chega no território para fazer o atendimento. Então, como que é esse acesso e essa acessibilidade para essas pessoas? É um desafio, né? Peraí, mas o que é isso? Psicanálise, né? Psicólogo na periferia? Existe? É de comer? Alguém já escutou isso? Existe psicólogo na periferia? Porque a gente que atende no território escuta direto. E a maioria que está aqui, que com certeza atende nos territórios extremamente periféricos, né, que são totalmente ao fundo, porque existem algumas questões geográficas que tem, né, então tem as periferias que estão mais ali no centro, tem aquelas que estão ali no meio, tem aquelas que estão no extremos, né. Então, tem pessoas também, né, igual pessoas de rua,
Então, alguma das perguntas existe psicólogo que atende na periferia? Essas perguntas são diretamente pra gente, assim. Então, eu acho que o desafio é chegar nessas pessoas, né? Que é isso que a gente tá falando aqui o dia inteiro hoje. Mas chegar nessas pessoas também dá muito do nosso corpo. Porque antes de eu chegar lá, eu tive um trajeto. E eu ainda estou tendo. E dentro da perifanálise a gente fala psicanalista em percurso. Então, é um desafio escutar dentro dos territórios. Não é fácil, porque primeiro passa pela gente, passa pelo nosso corpo, passa pela nossa formação. Então, essas formações, elas, de certa forma, não dão acessibilidade. E a gente ainda está traçando esse desafio. E eu espero que a gente chegue aonde, né, as nossas mais velhas falaram aí, que elas não possam não estar mais aqui e que tem outras pessoas. Eu acho que esse desafio vai continuar. Eu acho que eu vou embora dessa vida e vai ficar para os próximos, né? Vai ainda estar subterrâneo, como foi falado. Mas eu não queria falar muito sobre desafio, porque eu acho que é isso que as pessoas falam muito das periferias, essas dificuldades. Eu queria falar bastante de potência, sabe? Porque eu acho que é isso que a gente tem que visar dentro das periferias. Então, potência para mim é estar deste lado de cá, olhando algumas pessoas que eu escuto aula, que eu troco ideia. Então, os coletivos que eu faço parte, eu acho que começando sobre potência, é pensar que essas pessoas também estão nos dando potência para enfrentar esses territórios. E fazer a clínica dentro do território é estar dentro desses dois níveis, desafio e potência o tempo todo. É colocar o seu corpo dentro disso o tempo todo. E eu gosto muito de falar de corpo porque as pessoas periféricas sentem pelo corpo. Então, se a gente vai falar da potência, a gente também tem que pensar nos saberes periféricos. Que hoje, alguns de nós vamos falando muito dessa clínica ampliada. Então, a gente vai escutar uma pessoa dentro do território e a gente vai entendendo através daquela escuta que ela não precisa só da psicanálise. Às vezes, ela também precisa de outros espaços. Então, pensar nessa clínica ampliada também é uma potência. E pensar nessa clínica ampliada, para a gente, não é falar, tem ali, tem aqui, né? As pessoas dos territórios, elas já têm uma dificuldade de acessibilidade. E a gente simplesmente, né, alguns, né, não estou falando todos aqui, mas a gente tem notícias de psicólogos, psicanalistas, que falam, você precisa cuidar do seu corpo. Tá, e daí? Como que essa pessoa entende que é o cuidar do corpo dela? Então a gente vai pensando nesses outros saberes que também tem no território, né? Então a gente vai falando de, por exemplo, a perifanálise, ela trabalha muito com a Favela Galeria, que é um espaço de cultura, e está do lado de São Mateus em Movimento, que é outro espaço de cultura. E para quem faz essa visita lá, é transformador, porque não tem o saber só da psicanálise. A gente tem outros saberes. A gente tem a história das pessoas do território. E semana passada a gente estava numa conversa, a gente tem o grupo Etnoperifa, de Lélia Gonzalez, e é um grupo que tem muita potência. E uma das integrantes estava falando, semana passada, de algo que me emocionou muito, sobre uma pessoa do próprio território. Ela chama ela de tia Cida. E a tia Cida, quando ela começa a falar, foi muito emocionante, porque eu não sou do território e eu consegui sentir o saber daquela mulher dentro daquele território. É uma mulher preta
que viu o território de São Mateus crescer. E ela faz os seus saberes ali de diversas formas de escuta. E também, pelo que eu entendi, porque eu fui pela escuta, através do samba. E o quanto que essa cultura também é importante. Então, o quanto que a gente faz potências dentro desses saberes periféricos. E dentro desses saberes, a gente faz coletividade. E a gente faz esse ser humano periférico conseguir ter o seu lugar. E que muitas vezes pode ser o lugar de fala, pode ser o lugar de samba, pode ser o lugar da capoeira, mas ele consegue ter o seu lugar. E que para periferia lugar é muito difícil. A gente passa pela questão do lugar, às vezes não só pelo nosso território, mas qual é o nosso lugar na existência, né? Principalmente para quem não tem esse acesso. Então, hoje eu tô aqui, né, um pouco tranquila, assim, mentira. Tava ali falando para todo mundo que eu não tava, inclusive para as minhas parceiras aqui, pro mediador me ajuda. Mas o que é trazer esses saberes dentro da psicanálise e dentro da psicologia? É trazer outros mais velhos, como aqui, todo mundo ficou emocionado com Lucinha falando, para a gente poder aprender com eles. E aí eu acho que faz menção, então, um pouco desse desafio e dessa potência, a gente poder realmente escutar. Nosso coletivo, né, esse que eu falei agora, desse grupo de estudos, a gente tem farmacêutico, a gente tem educador, a gente tem professor, a gente tem psicólogos e a gente tem pessoas totalmente comuns. E por que isso? Porque a gente tenta coletivamente aprender, a gente tenta coletivamente ter acesso. Então, se isso não for potência, pensar nos territórios, como eu falei, a perifonálise, ela não pensa em São Mateus, ela pensa no território periférico. E a gente estava ali fora, a gente estava falando assim, qual é a primeira linguagem da perifonálise? É o periférico. A segunda é a racialidade. E assim por diante. Classe, raça e gênero. Então, eu acho que pensando em desafios e potências, lá no comecinho eu ia falar de Carolina Maria de Jesus, mas Ana falou, eu falei, mas eu vou falar também, peraí. Eu acho que é um dos primeiros livros que eu tive acesso e eu tive que parar várias vezes para chorar, para engolir, porque é um desafio aquilo que aquela mulher escreveu. E de uma potência tão grande que até hoje todo mundo lê ela. E aí deixo aqui, assim, para terminar, para os nossos, todos que estão aqui, todos, poder ter uma facilidade na fala, como Lélia trouxe, como Carolina trouxe, para que a gente possa repassar esses saberes e que a gente possa ter acessibilidade. Termino. Da hora. Por fim, Elisângela Lopes, é psicóloga, graduada pela Unisa, também pela PUC, graduada em neuropsicologia e especialista em teoria cognitiva comportamental, formada em acompanhamento terapêutico, com abordagem cognitiva comportamental, em saúde mental pelo ambulatório de ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP. É psicóloga responsável pelo Instituto de Saúde e Psique e atua como coordenadora de oficinas, coordenação de cuidados e afetos do projeto Roda Terapêutica da PRE. Por fim, também é psicóloga clínica parceira da Casa de Maria. Bem. Obrigada, Márcio. Boa tarde. Obrigada. É tudo isso e mais um pouco, tá, Márcio? Eu acho que vale, né, agradecer, né, a troca. Acho que tá tudo muito potente, tudo muito gostosinho. E eu brinquei com as meninas, né?
na coletiva que eu não sabia diferenciar se era uma ansiedade ou brigadeiro gostosinho que eu comi lá fora. Mas o meu organismo estava respondendo bem diferente aí, né? Mas tá tudo bem e eu estou aqui. Acho que vale também trazer que tá tudo bem não ser psicanalista. E eu acho que é esse lugar que a coletiva ela vem trazendo todo um diferencial. É dentro da coletiva que a nossa escuta, que o nosso olhar, ele parte do olhar racial e da escuta racial. Então, dentro da nossa coletiva, tem várias vertentes, e eu fico preocupada porque na minha formação tinha toda uma base psicanalítica e eu aprendi que eu não poderia nem abraçar o meu paciente. Então, imagina hoje trabalhando dentro dos territórios, sabendo que em algum momento você vai precisar acolher a mulher ou o paciente e ter como base a psicanálise totalmente enraizada. E ter essa escuta hoje, saber que a psicanálise está desconstruindo muita coisa, caramba, vale a pena. E eu acho que esse é o caminho também, né? A coletiva, ela tem a existência, né, do nosso projeto por finalidade construir espaços de acolhimento, identificação e potência para as mulheres atendidas em seu próprio território, através de grupos e oficinas, ministradas todas por psicólogas negras, proporcionando assim acesso ao direito que hoje é restrito à maioria das mulheres negras, pobres, periféricas de São Paulo. Então, a coletiva, ela trabalha dentro dos quatro cantos, vamos dizer assim, né? Sul, norte, leste, oeste. Então, venho do extremo sul, também sou uma estrangeira, porque eu estou no extremo leste também. E toda a prática da coletiva, quando estamos dentro do território e não sabemos como que funciona aquele território, é justamente fazer uma pesquisa. Nós precisamos entender que mulher preta existem dentro daquele território. E já que estamos falando sobre dificuldades, né, e potencialidades também, um dos grandes desafios da coletiva é ter mulheres que se identificam mesmo estando dentro do território. O que acontece? Muitas vezes as mulheres que são atendidas, elas não se identificam, por exemplo, com a rede que está ofertando o serviço. Então, muitas vezes, o espaço que conseguimos para praticar os atendimentos, as mulheres que estão dentro do território não sabiam que elas poderiam frequentar. Então, muitas vezes, o território não conversa com as pessoas que estão dentro do próprio território. Então, é um desafio trabalhar essa questão, levar essas mulheres e entender que elas têm direito, sim, de frequentar aquele espaço e também de ser cuidada também, né? Então, quando chegamos dentro do território, é importante construir, né, um olhar, até mesmo para acessar essas mulheres. Um dos grandes desafios na coletiva foi trabalhar no totalmente remoto. A coletiva ela sempre trabalhou no presencial. E eu brinco com as meninas da coletiva que a roda ela acontece no presencial. A coletiva ela acontece quando ela está com essas mulheres que são totalmente vulneráveis. É ali que a gente consegue enxergar a potência, é ali que a gente consegue colocar uma sementinha dizendo para aquelas mulheres que elas podem sonhar, que elas podem ser cuidadas e que elas podem ter direitos. É tirar essa mulher o tempo todo desse lugar que ela está, né, que foi construído pensando numa questão estrutural também. Então, um dos nossos desafios é acessar as mulheres, né, conversar dentro do território e também levar essas mulheres para os atendimentos. O que acontece na nossa prática clínica, né? Muitas das mulheres, elas possuem como referência grupos terapêuticos, esses que são ofertados no SUS. Então, geralmente, essas mulheres elas não sabem que dentro de um grupo terapêutico acontece um sigilo, existe uma ética que tudo que for abordado ali, elas podem se sentir seguras.
Então, muitas vezes elas saem com essa referência de grupos e precisamos desconstruir essa referência também para essas mulheres, dizendo que não, que aquele espaço é um lugar seguro e também para que elas entendam que elas têm direito a um grupo psicoterapêutico. Muitas dessas mulheres que são atendidas por nós, elas nunca tiveram acesso à psicologia, a psicólogos pretos, elas nem tiveram acesso em saber que elas podem sim ser cuidadas. Então, um dos lugares, né, como base é resgatar essas mulheres, né, colocar essas mulheres dentro do processo terapêutico e que elas se identifiquem também, podendo sonhar, podendo ser cuidada, podendo ser amada também. Desconstruir a percepção que essas mulheres possuem sobre como funciona um grupo terapêutico é o primordial. E elas conseguem compartilhar e ser aí um lugar de transformação dentro do espaço que ela está. Então, cada sementinha que a coletiva planta, sabemos que ela vai ser multiplicada dentro do território, dentro da família, dentro daquele ambiente também. E é um direito das mulheres, né, ser cuidadas. E nesse tempo todo, né, nós trabalhando com desenvolvimento com mulheres, tanto em atendimento em grupo ou oficinas, foi a necessidade de construir com essas mulheres que elas podiam se autorizar. Elas estão autorizadas a sentir, a ser cuidada e a ser amada. E podem ter experiências de vida humanizada e respeitosa consigo mesmo, que é uma construção em todos os nossos trabalhos, né? Uma construção de existência mesmo. No fim das contas, mulheres negras se emancipam através da sua própria potencialidade. E é lindo observar todo o processo terapêutico sendo esse fio condutor, segundo Laila Basile. Uma questão da potência, ainda falando, né? É potente quando essas mulheres se autorizam a ser cuidadas, quando elas entendem que não precisam dar sozinha, e podemos pensar no conceito de dororidade, elas conseguem criar uma rede, se identificar e ainda assim seguir em grupo também. E já é sabido que muitas vezes o autocuidado dessas mulheres são negligenciados por N fatores, né? Por sempre se colocar nesse lugar de ser cuidadora também. Então, o foco dos atendimentos da coletiva é justamente resgatar essas mulheres, né? Para que elas entendam que elas também podem ser potência, elas podem sonhar e elas podem também não só existir, né, dentro daquele território, e sim ampliar o seu olhar para a vida, assim. Acho que é isso. Mas, bom, abri aqui a nossa roda para mais pessoas participarem, mas eu fiquei pensando bastante com as provocações que as companheiras aqui trouxeram, mas também ao longo do dia, né? Nós estamos diante de um mal-estar, né, em relação a uma certa psicanálise, as possibilidades de uma psicanálise, e eu fiquei bastante provocado, porque sempre pensei, né, se você mora em Perdizes, estuda em Perdizes, atende pessoas de Perdizes, e sei lá, se você conhece Paris, e você conhece o Maré, o Quartier Latam, dá na mesma. Numa sociedade em que há uma divisão estrutural entre a produção e a necessidade das massas, a gente produz comida para outro lugar comer, sendo que aqui tem gente passando fome. Pensando muito no Clóvis Moura, ele sempre provocou o movimento negro, porque o movimento negro sempre falava que a esquerda não discutia a questão racial, ele falava, mano, sejamos nós a esquerda, nós somos a esquerda. Eu acho que tá o momento da gente falar que sejamos nós os psicanalistas, né? Dane-se os psicanalistas de Perdizes, vocês não querem escutar a alma povo preto no Brasil. Bom,
Vamos chamar mais gente para essa roda? Companheira lá no fundo, tem uma companheira aqui embaixo. Boa tarde. Com licença aqui, eu queria colocar uma questão. Bom, depois do Dani, os psicanalistas de Perdiz não tenho nem o que dizer, porque o que eu queria dizer era justamente sobre esse tabu do dinheiro na psicanálise. É impressionante, assim, né? Eu sou periférica também, é bom a gente citar a nossa fala. Eu sou da Zona Sul, inclusive. Fui morar na São Remo, por estudar na Universidade de São Paulo. Minha filha tinha 1 ano, conseguiu vaga na creche. Saí lá do Capão Redondo e fui para lá, um mal-estar desgraçado. Quem conhece a USP sabe que lá é o antigo canteiro de obras da universidade, né? É uma relação absurdamente tensa. E eu fico muito com essa questão na psicanálise, assim, né? Sobre como se tem um silenciamento absurdo. Porque é isso, né? Para quem que faz questão, né? Então, assim, dinheiro faz questão para quem não tem, para quem vem do meio que as pessoas lutam desgraçadamente para conseguir minimamente sobreviver, né? Para uma população, inclusive, que saúde mental é luxo, né? Então, assim, as pessoas estão precisando de coisas tão básicas, né, cara? Então, como que a gente tem essa modificação, inclusive, com a gente, né? Assim, e como que a gente vai lidar depois com as populações que a gente vai atender. E aí, coloca uma coisa que tem que ver com o que eu venho pensando, assim, na maneira como a psicanálise funciona como um sistema de pirâmide, né? Então, a gente pega, por exemplo, nos escritos que foram ditos, né, sobre a questão das experiências de clínicas públicas, e, em geral, tem essa pergunta, né? Bom, o que a gente faz para formar psicanalistas que estejam, sei lá, enfim, né? Que sejam negros, que sejam periféricos, que sejam indígenas, que estejam minimamente, esse é o pressuposto, né? Aptos a fazer essa escuta, porque a gente sabe, né, que em vários atravessamentos as pessoas não escutam, né? Escutam, enfim, né? A escuta é bem seletiva, assim, né? Só que aí a gente cai uma outra encruzilhada, que é, tá, então nós, periféricos, né, mulheres, pessoas negras, vamos fazer escuta dos nossos, que também não tem dinheiro, enquanto o pessoal de Perdizes, blá, 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 vão continuar escutando os seus, que tem dinheiro pra caramba, né? Então, assim, aí a minha pergunta é um pouco para a experiência, não sei nem se vocês precisam, assim, né? É uma questão, né? Como que vocês lidam com isso no coletivo de vocês, assim, né? E como é que se lida também com a questão do financiamento, né? Porque também isso não é qualquer coisa, né? Então, o que o financiamento acarreta enquanto institucionalização? Da onde que vem esse dinheiro? O que a gente faz? Porque, assim, quando a gente não tem dinheiro é um problema, quando a gente tem dinheiro é outro. E quando não tem mais dinheiro é outro, né? E no Brasil a gente tem experiências muito dramáticas, assim, que apesar de ser territorialmente distante, ela é um anúncio do nosso colapso, assim, né? Que são as terras Yanomamis, né? O que é isso? O que é uma população que tem intervenção do Estado, depois o Estado sai e, enfim, né? Vira um território pós-catastrófico, assim, né? Enfim. E outra questão também é sobre, bom, pensando, né? Muita gente fala sobre a questão do neoliberalismo, do capitalismo, e a gente está no momento da crise, né? De crise do trabalho, precarização, e o que significa a gente recolocar na linha de frente pessoas que já historicamente estão nesse lugar do cuidado, do cuidar, né? Eu estou falando porque a minha primeira formação, por exemplo, é história, e o que significa, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, a área da educação, né? Numa educação por amor, enfim, parece meio desconexo, eu espero que vocês consigam colher alguma coisa disso, enfim. Obrigado. Tinha uma companheira aqui no... E foi? Bem, gente, boa tarde. Eu sou Natália, eu sou trabalhadora do SUS. Acho que primeiro queria dizer que formular uma questão tá muito difícil, assim, porque fiquei pensando que esse seminário precisava ter sido uma mesa hoje, a gente saía, bebia, voltava amanhã, porque é muita coisa, assim, sabe? E aí foi difícil até pensar, assim, alguma coisa para trazer, mas é que acho que estou muito tomada pelo seminário o dia inteiro e fiquei com muitas questões a partir do que vocês trouxeram, assim, né? Porque eu acho que tem um desafio bastante posto, né, assim, para nós, a partir de tudo que a gente vai ouvindo,
sobre essa mesa e as mesas anteriores, né? Que tem muito a ver para mim com uma certa suportabilidade, né? Assim, e falar de raça, falar de gênero, falar de território é falar também sobre suportabilidade, né? Assim, acho que quando a gente se propõe a estar numa atividade como essa, dizendo que, bem, a psicanálise não pode se separar do território, assim, é sobre suportar também isso, né? Porque senão a gente ficava nessa lógica do que você trouxe, né? Assim, de alguma coisa que está totalmente descolada, né? E fico pensando sobre isso, assim, porque também penso que sem essa advertência não é possível um trabalho, assim, né? Porque, bem, quando a companheira da mesa anterior, né, vai falando de um cenário que é de um instituto que vai sendo buscado por pessoas pretas, né, assim, que vão tentando ali encontrar analistas pretos, né, mas o quão sem essa advertência, né, sobre a sua própria cor, sobre a sua própria posição, também não é possível um encontro, né, assim, porque, bem, como é que eu não me reconheço preta e escuto sobre as questões do outro, né? Assim, a partir desse viés, né? E o quão essa advertência, né, sobre a nossa posição no mundo e sobre as nossas posições também institucionais, né? Quando a gente está aqui nesse diálogo do quão o território ele atravessa, né, a instituição, inclusive a instituição psicanálise, assim, né? Então, eu vou pensando como é que a gente, né, enfim, dentro desse circuito, assim, né, como é que a gente consegue, né, pensar, assim, como é que vocês, dentro do cotidiano de trabalho de vocês, vai conseguindo pensar, né, assim, sobre isso que nem sempre está advertido pelo outro, né? Acho que o pacto que a branquitude vai fazendo, porque, bem, acho que a gente foi falando muito, né, sobre as cartografias, né, enfim, de territórios pretos, né, assim, quando você traz o mapa da desigualdade, assim, mas fico pensando que, bem, para a gente falar disso, a gente também precisa falar sobre os pactos da branquitude, né, assim, e há uma pactuação de não suportar nos ouvir, né, assim, acho que esse seminário é um seminário importantíssimo, mas não tenho dúvida que muitas pessoas não suportariam estar aqui ouvindo tudo isso, assim, né. Eu, pelo menos, vou ouvindo vocês e vou sentindo, assim, uma sensação de dor na barriga, assim, né? Assim, como se eu ficasse aqui tomando soco na boca do estômago, assim, né? E aí, acho que formulo essa questão, assim, de como é que no cotidiano de trabalho de vocês vão conseguindo fazer essas manobras, né? E me remeti a uma frase, me lembrei aqui de um trecho, na verdade, né, da Conceição Evaristo, que para mim faz muito sentido, né, assim, nesse seminário, que é: a gente combinamos de não morrer, vocês combinaram de não nos matar, né? Acho que é fundamental que a gente responda sobre isso, assim, né? Então, queria agradecer aí o seminário, as palavras, foi importantíssimo, assim. Mas muita coisa para pensar. Obrigada. Companheira aqui embaixo. A gente passa para a companheira. Só a Aline, já falamos de manhã. Não, quando as meninas foram falando aqui, eu lembrei de um grupo, né, numa roda, na verdade, que a gente fez, eu e Laila, no final do ano, em novembro, a gente fez algumas rodas de conversa com mulheres, né, nos territórios, e aí teve uma roda que a gente fez, que foi na Vila Maria. E aí, a roda era Novembro Negro, e aí a gente falava sobre desafios e potencialidades, tal, de ser mulheres negras. E aí, essa roda foi muito especial, e agora que eu fiquei aqui refletindo, porque eram todas mulheres negras, mas a maioria eram mulheres angolanas, né? Então, assim, elas estavam no território da Zona Norte, eu e Laila somos da Zona Sul, foi um dia que caiu o mundo em São Paulo, a gente chegou 1 hora depois do combinado, porque tava um puta trânsito, a gente atravessou a cidade, chegamos lá na Vila Maria, e aí essas mulheres estavam lá, na Zona Norte, mas que território é esse delas, né? Porque, na real, elas não são daqui do Brasil, né? Elas são lá de Angola. E como que elas vivenciam esse território, um outro território, né? Sendo estrangeira num território que ela tem que chamar de dela, né? Agora. E até culturalmente, né? Acho que o Veredas trabalha isso aí, né? Falando aí de imigrantes e imigrantes. Mas até culturalmente, né? Teve uma mulher que não foi porque estava chovendo e o marido disse que então ela não ia. E ela não foi, né? Então,
como que a gente olha também, né, para isso aí é uma, sei lá, uma questão pra gente pensar aqui, que né, a menina falou no outro painel, mas uma questão pra gente pensar mesmo, né, como que a gente tá acolhendo também essas pessoas. Aqui em São Paulo, a gente tá com muitas pessoas, né, de fora do Brasil e tal, e aí que território é esse? Qual que é o território deles, de fato, né, e como que a gente tá acolhendo isso aqui também? É isso. Passo para Ana e a gente segue esses blocos. Seguindo também o que a companheira colocou, né, e provocando aqui um pouco, acho que mais, talvez o auditório e quem nos escuta, ou quem nos escutará no online, né, do que a própria mesa, mas também se a mesa puder comentar, mais uma vez a questão da luta de classes, né, porque quando a gente reconhece essa questão que pessoas pretas periféricas estão atendendo pessoas pretas periféricas e recebendo 30, 40 reais a sessão, quando 30 reais a sessão, e os brancos cêntricos de Perdizes continuam recebendo 550, 700, 800 a sessão, né? 1.450, inclusive. A gente está, mais uma vez, reproduzindo, inclusive, as dimensões de classe, né? Então, em alguma medida, a nossa luta, ela precisa necessariamente passar pela distribuição material dentro do campo da psicanálise. Seja a distribuição do conhecimento, porque se a pessoa que tem grana, ela atende a pessoa preta, gratuitamente que seja, para poder seguir produzindo caso clínico dentro das escolas de psicanálise, ela está produzindo mais-valia. Porque ela não está transformando a condição de existência realmente dessas pessoas, ela está enriquecendo a partir daquilo que ela escuta do seu paciente no divã. E essa é uma dimensão que precisa ser problematizada. Quando a gente pensa em racismo, não tem nada, talvez não exista ciência que dê mais notícias do racismo no Brasil do que a própria psicanálise. Porque quando eu não encaminho uma pessoa que está em Pinheiros, que mora em Pinheiros, para um analista que atende na Zona Leste, eu estou reconhecendo que esta pessoa de Perdizes não se deslocará até a Zona Leste. E quando eu encaminho um paciente negro, necessariamente é uma pessoa negra, porque aí vai ter transferência, e eu não encaminho um paciente branco que pode pagar R$400 a sessão para um perifanalista, para uma roda terapêutica das pretas, eu estou reconhecendo que este paciente que pode pagar R$400 não vai fazer transferência com um analista habitante da periferia. Então, a psicanálise ela nos dá notícias, a partir do campo das transferências, das lógicas de classe, raça e gênero que operam nas estruturas formativas, pelo menos da cidade de São Paulo, porque eu não vou generalizar para o Brasil, mas aqui a gente pode falar de muita coisa. Então, eu convido os analistas brancos para começarem a entender que se vocês estão filiados de fato à luta de classes, vocês precisam encaminhar as pessoas que chegam com grana para pedir encaminhamento para vocês. E esses pacientes precisam chegar nos analistas que estão fazendo a luta de classes. Porque se vocês continuarem encaminhando pessoas que podem pagar para analistas que já têm grana, a gente continua reproduzindo as mesmas coisas. A gente continua falando dos mesmos lugares. Então, quando a gente convoca a luta de classe para dentro da psicanálise, quando a gente convoca, vamos todos nos entender como proletários, a gente está pensando, vamos operar por uma perspectiva cooperativa e não por uma perspectiva empresarial. Não vamos pensar por uma perspectiva societária. Não vamos pensar por uma perspectiva de lucro. Vamos pensar por uma perspectiva de distribuição dos ganhos, né? Então, a história ela já nos dá notícias de muitas metodologias potentes. Como que a psicanálise vai fazer uso dessas metodologias? Como que a escola de psicanálise, além de cobrar do estudante, faz com que ele trabalhe na clínica pública gratuitamente para a instituição, né? Como que essa escola de psicanálise vai inverter essa lógica, fazendo com que esse analista possa receber para estar em formação? Porque o pensamento dele como pessoa preta, periférica, não branca, não trans, não cisgênera, né, uma pessoa desobediente de todos os marcadores, essa pessoa ensina a instituição. E a instituição está ganhando, e está ganhando muito quando a periferia entra dentro dos espaços de formação. Então, a instituição ela tem que reconhecer o trabalho do estudante. Ela tem que reconhecer que o trabalho do analisando, né? A gente até poderia brincar ali, o Lacan vai dizer que, na verdade, a gente é explorado pela linguagem, mas isso deixa uma brisa para outro momento. As escolas de psicanálise vão reconhecer, senão elas continuam permanentemente pactuando com um pacto capitalista, narcisista, branco. Nós não queremos, a gente agradece profundamente
que uma fundação possa nos ajudar a operacionalizar os nossos trabalhos, mas o que a gente quer é que isso vire política pública. E para isso virar política pública, a gente precisa, como o SUS nos ensina, criar conselhos de base, fazer luta popular, e a psicanálise precisa se aquilombar nisso. Enquanto a gente achar que a nossa contribuição é apenas escutar o sofrimento psíquico da pessoa no divã, a gente ainda está a muitos e muitos quilômetros de distância de poder fazer um trabalho verdadeiramente revolucionário. Olá. Passo para a mesa, a gente tem alguns poucos minutos, então as companheiras devem falar em 5 minutos cada uma e também já fazendo as considerações finais. Pode manter a ordem da fala. Oi. Bom, não, então eu vou falar. Eu acho que as perguntas não foram. Bom, mais questões, né? Reflexões, como que a gente pensa junto, assim, né? Eu fiquei pensando muito que esse horizonte no qual a gente se mira, ele precisa de todo mundo para acontecer, né? Então, a luta antirracista necessariamente depende que as pessoas brancas estejam atentas a esse processo, né? Participantes desse processo ativamente. Precisa que essas pessoas também possam suportar, como você disse, né? Que essa camada da qual falávamos hoje nas falas não esteja aqui ouvindo, já é um indício disso, né? Dessa dificuldade de suportar que a Natália estava se referindo. E que seria muito importante, né? Porque eu acho que quando a gente está falando, né, para quem já está mais ou menos no rolê, não avança tanto assim, né? Agora, essa dificuldade de suportar, eu acho que também nos diz sobre o que é de cada um, sabe? Eu acho que às vezes a gente toma uma angústia para nós que não é nossa. Então, eu acho que isso, sabe, a galera de Perdizes, a branquitude, essas pessoas vão precisar se haver com isso. É delas, não é nossa, né? Então, acho que a nossa função aí é isso que a gente já vem fazendo, né? Isso que a gente já está fazendo. Então, acho que é poder também, quando você fala de precisa suportar, não acho que a gente tem que suportar mais isso. Não somos nós que temos que suportar, né? Agora, se esse pessoal que tinha que estar do lado ainda não conseguiu, né, fazer essa reflexão, essa travessia e entrar nessa condição de suportabilidade para que a gente possa avançar, né? Porque não dá para avançar sem esse outro lado recuar. Não dá para avançar se não tiver do outro lado uma abertura de mão em relação aos seus próprios privilégios. Precisa ceder espaço, né? Precisa a gente poder caminhar junto. Então, eu acho que tem isso também, né? Em relação à questão do dinheiro, eu acho que como que a gente lida, né? Eu acho que a gente lida estando muito atentas às condições que a gente vive hoje, né? Então, somos majoritariamente mulheres negras, periféricas, e que a gente precisa se cuidar para não entrar numa lógica do sacrifício. Então, a gente tá na Casa de Marisa, a gente tenta cuidar muito disso, assim, né? Essa coisa de não ir para um lugar de precisar abrir mão e abdicar e se sacrificar nessa coisa, né, do voluntariado que pesa, justamente por conta dessas condições que antecedem, né? Então, a gente já está numa condição que já estamos lidando com muitas questões. Não dá para que o atendimento, que a clínica, que esse trabalho que a gente desenvolve entre nesse lugar, né? Então, a gente vai tentando
equilibrar as coisas. E na prática, é equilibrar vagas mesmo, é equilibrar o quanto que você atende sem receber e o quanto que você atende recebendo, né? Ter um equilíbrio e uma possibilidade de limite também, né? Da gente poder dizer não dá. Não dá, a gente não dá conta, não conseguimos, não vamos. Alguém disse aqui hoje, né? Não vamos dar conta, não vamos mesmo. Eu acho que esse nem é o objetivo, né? Acho que nem teria como. A nossa capacidade é uma areia, assim, né? Um grãozinho de areia. Então, na verdade, eu acredito que o nosso trabalho, muito mais do que absorver toda a demanda que chega, tem a ver com fazer essa denúncia, com indicar uma questão que está aí pulsante, essa ferida aberta. Eu acho que a existência desses coletivos, desses projetos, dessas instituições mostram isso de alguma maneira, né? Indicam isso, chamam atenção para isso. Eu acho que isso é muito mais significativo, válido, do que a capacidade de absorção das demandas, né? Porque acho que se a gente coloca nesse lugar, é mais uma sobrecarga que se gera para uma população que já está lidando com outras sobrecargas, né? Porque os coletivos que a gente ouviu aqui hoje, é isso, né? São pessoas negras, são pessoas periféricas, são pessoas que estão aí fazendo essas iniciativas acontecerem, esses motores girarem, mas por uma via que não é, como a gente estava colocando, a do SUS, né? Que tem muito maior capacidade de capilarização, de absorção, enfim. Então, acho que as iniciativas por si, elas existem também como essa expressão de denúncia, e não nessa condição de obrigatoriedade de absorção da demanda ou de resolução de um problema. Porque a gente está falando desse problema aqui hoje o dia inteiro, né? Dessa encruzilhada no qual a gente se encontra, na saúde pública se encontra. Acho que não é no sentido de dizer aqui se resolve, né? Temos a resposta. É um problema muito maior, né? Uma questão estrutural, como a gente diz, né? Uma questão estrutural que vai ser enfrentada, que só vai poder ser enfrentada com uma proposta, um projeto de sociedade que esteja baseado num processo emancipatório de verdade, né? Um processo de transformação social, numa ruptura com essa lógica capitalista, né? Com essa lógica de divisão de classes. Sem isso, a gente não vai conseguir avançar. Com isso, tudo que a gente vai poder fazer é esse processo de enxugar gelo e vai ficar se debatendo com isso e com questões pontuais, né? Então, acho que, em última instância, acho que o melhor que a gente pode fazer é isso, né? Articulação, mobilização, se juntar, pressão política, porque é o que a gente precisa, onde a gente precisa incidir é nessa estrutura muito maior do que todos nós. Bom, primeiro eu quero saudar quem é da Sul, que é muito elogiada. Sabe, tem gente da minha quebrada pra aqui, que eu tô longe de casa. Bom, acho que eu vou respondendo as duas questões sobre dinheiro. Eu acho que a questão do financiamento, vou falar como que a perifanálise, primeiro ela acontece pelo desejo. Pensando aí nossos 4 anos passados. Então, nossas co-idealizadoras da perifanálise, Paulo e os padres daqui hoje, eles partem pelo desejo de estudar. Então, não tinha financiamento, a não ser do próprio desejo. Isso vai acontecendo com os próprios encaminhamentos do pessoal do território e que, de certa forma, também se passa ali com mediação de dinheiro a partir do diálogo com a própria pessoa que vai chegando através da analista. A gente teve um financiamento de questões que surgiu na nossa construção, por exemplo, do corpo clínico formativo. Ficamos aí 6 meses fazendo disciplinários, inclusive a maioria dos nossos professores que estão aqui no papel
que foi maravilhoso, já estamos pensando no segundo, tá? Para deixar claro. Que teve acesso, né, como eu falei antes, né, teve acesso pra gente e que a gente conseguiu disponibilizar para todos que estavam nos eixos da periferia, nos eixos. Então não foi só para as pessoas do coletivo. Essa questão do financiamento, a gente vai de novo lidar com ela, porque, de certa forma, né, a gente percebe que hoje o território também o financiamento. Mas a gente sempre tem que falar de dinheiro, exatamente. É uma coisa que a gente volta e fala, e que eu ainda estou lidando com isso, então, até no meu âmbito pessoal. E essa é a parte mais difícil, né? A grana para que é periférica. Então, eu acho que se eu fosse para falar disso, a gente podia muito tempo aqui. Mas eu vou passar para a suportabilidade. Que essa palavra aí me fez pensar em coisa que nós suportamos alguns espaços. E a gente não suporta porque a gente simplesmente quer. A gente suporta porque a gente precisa de lugar de fala. E aí a gente tem que suportar. Infelizmente. E antes eu não pensava que eu tinha que suportar. Bom, e estando com os coletivos, estando nesses grupos, eu vou aprender que nós precisamos do nosso lugar de fala. Então, muitas das vezes a gente é obrigado a suportar. O que a gente quer suportar essas pessoas grandes. Quais delas, né? Aquelas que quiserem colocar dentro de nós. Essas que nos atacam o tempo todo. Então, suportar isso é muito difícil, mas eu volto para minha casa, que é a periferia. E aí eu falo meu amor com essas pessoas, que inclusive tem mulheres brancas. Então, tem uma pergunta aqui, né, como que é escutar essa pessoa branca, escutar essa pessoa preta. Eu acho que quando você está implicado na questão racial, você sendo uma pessoa branca, você também vai ser seu lugar de fala. Porque você vai estar do lado de pessoas que foram totalmente frustradas do seu lugar de fala de uma forma muito humilde. Né? Que bonito que foi aqui quando eu salvei o município. Cada um sabia que qual era o lugar de fala dela. E cada um sabia que qual era o seu lugar de fala. Então, eu acho que, por exemplo, no Análise, a gente está se reunindo toda semana para falar dessas coisas. E as outras recomendações do território são breves. E elas estão publicadas. Mas elas têm a vontade de saber qual é o lugar de fala delas, assim como nós, porque a gente faz isso juntos, coletivamente. Então, suportar, para mim, é saber para onde eu vou voltar com essas pessoas. E às vezes suportar também é com o corpo. E eu, para quem me conhece, que é mais íntimo, eu sempre estou falando com o corpo. Daí ela estava falando, eu não sei como é gente, o corpo então estava gritando. Assim. Eu acho que passa muito por isso, né? Por esses corpos que não são só os nossos, mas eu acho que muitas das coisas que eu suporto, primeiro tem muito gosto. E aí vem buscando a sua história. Mas muitas das coisas a gente não quer, porque tudo isso vai acontecendo. E aí eu deixo aqui, né, a fala, assim, que acho que vai fazer ponto com as meninas. Tanto a Ana quanto com a Alice que falou lá do trabalho que teve no meio, uma colega minha participou dessa volta. E ela saiu totalmente emocionada. E aí é engraçado que eu não sabia que você falou isso e me remeteu. Eu fiquei sabendo e indiquei para ela, né? E aí ela me liga chorando. Você não sabe o peso que eu tive. Né? E ali, quando ela me fala, ela fala que tinha espaço, inclusive é preta, ela está fazendo pós em educação inclusiva. E ela falou justamente que eu não estou suportando a faculdade de novo. Eu preciso de competência. E eu sabia que ia ter essa competência essa semana. E ela foi. E aí depois ela me retorna e fala, eu voltei diferente para a faculdade.
Então, suportar às vezes esse lugar é para a gente poder ter esse lugar de fala. Mas a gente precisa, de novo, estar coletivamente juntos. E juntos, né? Que a Ana coloca, né, sobre essa questão de para quem a gente vai passar as nossas indicações, vai falar muito sobre o seu lugar. Para quem vocês vão passar? Passa. Eu acho que é importante pensar especificamente de que o nosso corpo, enquanto mulheres pretas, eles estão literalmente no meio de um fogo cruzado. Então, somos exatamente o nosso objeto de trabalho. E pensando, né, qual que é o lugar que queremos ocupar, né? Nós ocupamos e estamos também em processo de ascensão familiar, em processo de descolonização. A coletiva acontece com ou sem dinheiro, respondendo, né, a primeira questão. Então, a coletiva ela se organiza para fazer o trabalho. Lógico que facilita muito, mas ela vai acontecer independente se tem ou não dinheiro. E o que precisamos pensar é o cuidado, proporcionando também por ele, até porque onde a dificuldade de existir ou ter acesso, efetivamente de chegar, é na mulher que recebe o atendimento. Atendemos quem somos, é horizontal de todas as formas. O nosso desafio também é saber como vamos fazer essas manobras, mas o pilar é a gente conseguir entender nosso objetivo enquanto coletiva. Porque é para quem estamos, porque só assim poderemos encontrar soluções condizentes com a necessidade com as necessidades que aqueles momentos vão solicitar. E dentro, né, da questão que a Bíblia trouxe, né, não é só um espaço território físico ou até mesmo psíquico, né? Precisamos atender e estar com essas mulheres. Estamos falando de uma dissonância cultural que exige que a gente faça uma escuta de um outro lugar, que não é o da mulher negra brasileira, que não é sobre a nossa existência, ainda que fisicamente a gente pode ser da mesma cor, o que também é um desafio, mas que com escuta, a escuta sem saber anterior, que é livre, e vem essencialmente do outro. É o que faz com que, aprendendo juntas, possamos ser terapeutas. Acho que é tudo isso. Espaço de aula, essa mesa, passo a palavra à nossa setorialista. Obrigado. Vamos lá, pessoal? Bom, eu fiquei pensando como encerrar, né? Embora a galera não seja bem, mas encerrar a minha participação nesse evento. Eu acho que a gente aprende quando a gente é filho de trabalhador e de trabalhadora, e que quando a gente é bem tratado, a gente tem que agradecer. Então, eu queria agradecer, né, a primeira presença de todos vocês, mas agradecer uma pessoa especial que é a Tide. Obrigada, Tide. Eu acho que o resultado desse evento é também por sua generosidade. Muito obrigada. Eu fiquei pensando enquanto foi tudo dito, como disse ela, isso é tudo, né? No sentido da encruzilhada, que foi bastante falado aqui no dia de hoje, né? De uma psicanálise na encruzilhada. E no ditado iorubá, que ficou popularizado na música do Emicida, o Exu matou o pássaro ontem com uma pedra que ele jogou hoje.
Eu acho que hoje a gente arremessou uma importante pedra no sentido de fazer um debate, como a gente foi comentando lá fora. E talvez a gente nunca tenha, ou pelo menos eu nunca tenha visto um debate sobre psicanálise que tenha sido pautado por pessoas pretas, por pessoas periféricas, por um outro jeito de fazer uma discussão coletiva de um dia inteiro. Num ambiente gostoso, confortável, que a gente pode ouvir, né, e falar. Então, eu acho que esse é um trabalho coletivo. Agradecer aos 7 coletivos e à comissão organizadora do evento. E vou fazer um sorteio. A gente vai sortear 4 coisas. 2 livros que foram cedidos pela Maria Ribeiro. E tem um bilhetinho aqui. Eu vou ler o nome do livro e eu acho que é importante também. Ginecológicas, Nascimento Negro para Além da Tragédia. O livro da Maria, ela doou 2 exemplares. E o prefácio e a ilustração desse livro foi feito pela Lucinha, que a gente hoje está aqui também homenageando a aniversariante do dia. Tá? Então, vou sortear 2 livros e 2 presentes da Casa de Marias também. Então, vamos começar com um presente, um livro, um presente, um livro. Doida para tirar meu nome aqui de dentro. Se eu tirar, eu não vou pegar, porque aí vai ser marmelada, e marmelada a gente come com... com marmelada, com queijo. Giovana de Paula Teles. Vai ser aquele rapidão, então, porque pode ser que a pessoa não tá. Ah, tá! Ah, azul! Foi tão discreta. Eu entreguei. Maria Conceição Santos. Miriam Gouveia. Eide Tabakov. Foi embora. Mariane Oliveira Toni. Elaine Dias Vasconcelos. Aê! Zona Leste. Fórum Popular de Saúde Mental de Itaquera. É quase uma marmelada. É uma goiabada. Carolina Alves. Carolina Alves, ele. Oba! Passo a palavra agora, agradeço a todos vocês. A gente se encontra lá fora, passo a palavra para a Titi. Não, é rapidinho. Agora a gente tem uma comemoração, uma música para a gente celebrar, que era um dos verbos da nossa tarefa hoje. Estou muito feliz, muito emocionada, muito agradecida a vocês. E acho que a gente experimentou em diversas camadas o que a gente disse. E uma delas foi fazer algo coletivo. Então, várias vezes ao longo do dia as pessoas me agradeciam e tal, mas eu quero dizer, eu recebo com muita alegria os agradecimentos, mas eu também tenho muita clareza que isso só pode acontecer assim, porque de fato foi algo construído muito coletivamente, com esses grupos todos e com vocês. Obrigadão, gente. Vamos à festa!